Domingo, 4 horas da tarde, o Vasco volta a campo dessa vez para enfrentar o Corinthians. Em um clássico, podemos dizer, nacional, Vasco versus Corinthians, os dois times que decidiram a última Copa do Brasil. Digamos que o Corinthians é uma pedra no sapato do Vasco nesses últimos anos. O Vasco tem muita dificuldade de vencer a equipe paulista, mas eu acredito que o Vasco tem grandes chances de sair vencedor desse confronto. É um jogo extremamente equilibrado e que, assim, teríamos a princípio um jogo em Itaquera, mas sem torcida, com público zero por conta da punição que o Corinthians sofreu no clássico de Palmeiras e Corinthians. Teve toda a briga e tudo mais, o Corinthians ficaria punido, mas ao que parece o Corinthians já vai conseguir reverter judicialmente, já está inclusive até vendendo ingressos para a partida de Vasco versus Corinthians. Então a gente já conhece como é isso, era para ser uma punição. Se fosse o Vasco tendo briga em São Januário, qualquer coisinha que tivesse em São Januário, o Vasco perderia mando de campo, jogaria de portões fechados, e aí do Vasco se questionasse. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam no país de forma igual para todos os clubes, e isso é desde o início, cara. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Infelizmente, o nosso país é extremamente sujo em todas as camadas. Mas esquecendo isso, deixando isso de lado, que eu acredito que não vai ter interferência no resultado final da partida, vamos falar sobre a provável escalação do Vasco para esse confronto. E o técnico Renato Gaúcho já tem uma ideia de como ele vai mandar o time do Vasco para campo, e podemos ter mudanças importantes para esse confronto. Então é importante que você deixe o seu like aí embaixo, que você compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Se você clicar no botão de hypar aqui também no YouTube, vai ajudar demais o nosso conteúdo a chegar para mais torcedores vascaínos, e tu vai estar ajudando o teu amigo vascaíno a ter um conteúdo de qualidade. Poucos canais têm um conteúdo de tanta qualidade como eu trago aqui para vocês. Então valorizem, por favor, cara, deixa o like. Vem comigo. E já estamos aqui com a provável escalação do Vasco para essa partida contra o Corinthians. Vocês já sabem, porque eu já expliquei várias vezes, que o Vasco atua em um 4-2-3-1, que pode se tornar um 4-4-2 com as variações táticas do técnico Renato Gaúcho. Já expliquei para vocês como o Vasco faz para construir o seu jogo desde a primeira fase, na segunda fase de construção, mas eu vou explicar novamente porque eu sei que sempre tem gente nova no canal, sempre é bom relembrar vocês. Mas vamos lá agora falar sobre os 11 jogadores titulares do Vasco que devem entrar em campo. Ao começar, o Vasco terá no gol o Léo Jardim, obviamente ele vai ser o goleiro titular. Na lateral direita ainda temos uma certa dúvida entre o Puma e o Paulo Henrique, porque o Puma fez um primeiro tempo muito ruim contra o Paysandu, mas no segundo tempo ele foi muito bem. Ele melhorou demais até depois daquela bronca do Thiago Mendes, parece que deu aquela motivação a mais no Puma. Ele fez um excelente segundo tempo. O Paulo Henrique a gente sabe que é o lateral de confiança do Renato Gaúcho, e é o lateral que ele entende como titular do time do Vasco. E isso já está provado, que todo jogo que o Paulo Henrique está 100%, ele coloca o Paulo Henrique para jogar. Então eu vejo uma tendência dele começar esse jogo talvez com o Paulo Henrique como titular e deixar o Puma a princípio no banco de reservas. Mas geralmente os dois jogadores jogam durante as partidas. Quando o Paulo Henrique cansa já no segundo tempo, entre o Puma Rodrigues, ou se o Vasco está precisando do resultado, o Renato Gaúcho coloca o Puma, que é um lateral um pouco mais ofensivo. Mas aí fica entre o Puma e o Paulo Henrique, eles vão revezando quem é o titular, hora sim, hora não. E até é bom porque, cara, acaba não desgastando muito nenhum dos dois jogadores. Cada um joga um pouquinho e eles ficam ali com a minutagem ok. Na zaga, o Vasco terá com certeza o Saldívia. O Saldívia está sendo perseguido por alguns torcedores, e eu venho aqui falando para vocês, Saldívia é um zagueiro jovem, 23 anos de idade, extremamente promissor. Infelizmente, a torcida do Vasco tem por cultura exaltar os jogadores dos rivais, e os seus próprios jogadores, a torcida do Vasco demoniza, cai em cima e tira a confiança dos seus atletas. O Saldívia, se estivesse em outro time do futebol brasileiro, a torcida do Vasco estaria falando: nossa, olha lá aquele zagueiro técnico do time tal, queria ele no Vasco. Mas como tá no Vasco, como é um zagueiro que tenta sair jogando, como é um zagueiro que tem muita confiança, vai cometer erros, porque todo jogador no mundo comete erros, mas as pessoas, qualquer pequeno erro às vezes do Saldívia, já colocam ele como se fosse o pior jogador do mundo. Calma, torcedor do Vasco, calma, é um jogador em evolução, em construção, e que precisa sempre estar com confiança para jogar bem. O Saldívia tem muitas qualidades ainda para serem, eu diria que mais exploradas e mais extraídas ainda com o passar do tempo. Ele é um jogador que ainda não está pronto, mas quando ficar pronto vai ser um excelente zagueiro para o Vasco. Eu gosto do futebol do Saldívia. Ao lado dele vai jogar o Robert Renan, que aí
Contra o Corinthians, a gente sabe que pode ter a lei do ex. Robert Renan, revelado pelo Corinthians, tem uma identificação muito grande com a equipe paulista, mas hoje está do lado do Vasco e o Robert Renan vai formar a dupla de zaga ao lado do Saldívia. O Vasco tem uma zaga muito técnica. Esses jogadores, no meu modo de ver, eles precisam trabalhar, principalmente o Robert Renan, esse duelo físico, esse contato ombro a ombro, esse contato, essa disputa corporal por espaço contra os atacantes adversários. Robert Renan tem 22 anos de idade, é um zagueiro que ainda tem muito para crescer também fisicamente. E aí é um trabalho do dia a dia para a gente ver a evolução que, quem sabe, daqui a 5 meses o Robert Renan vai estar mais forte, vai estar duelando melhor no corpo. Não é um trabalho que você faz do dia para a noite. Então tá sendo construído, com certeza isso já foi identificado dentro do Vasco. É um zagueiro em construção, cara. O Robert Renan, ele vai estar no auge dele quando ele tiver com 28, 29 anos de idade. Ele tem 22 anos ainda. Então eu gosto dessa zaga do Vasco e é até interessante eu utilizar esse espaço que eu tenho aqui no vídeo para falar com vocês, cara. Muitas vezes o torcedor do Vasco demoniza um passe errado de lado do jogador, demoniza às vezes um erro de lançamento. Cara, todo jogador vai falhar. O importante é eles falharem pouco e acertarem mais. Esse é o ponto decisivo, mas eu quero sempre ver esses jogadores com muita confiança, porque eles têm muita qualidade técnica para jogar, tanto o Saldívia como o Robert Renan, são muito importantes na criação de jogo do Vasco. Na lateral esquerda, Cuiabano novamente titular. Cuiabano cresceu muito também no segundo tempo do jogo contra o Paysandu. É claro que tem a questão do Paysandu cair fisicamente, mas tanto o Cuiabano quanto o Puma começaram a jantar fisicamente, literalmente, os pontos do time do Paysandu, por exemplo. Eles estavam engolindo fisicamente esses caras. E aí o Cuiabano é um lateral que eu gosto bastante, é um cara que consegue defender bem, o jogador vai bem, diferente do Robert Renan, ele é um cara que vai muito bem nesse duelo físico contra o extremo adversário, ataca bem, então a linha defensiva do Vasco deve ser essa, sem grandes mudanças. Talvez a única mudança é a volta do Paulo Henrique, mas aí fica a cargo ali do Renato Gaúcho entender quem tá melhor e quem vai ter um encaixe tático melhor para essa partida. A dupla de volantes do Vasco será Cauã Barros e Thiago Mendes. O Thiago Mendes até sentiu um certo incômodo ali durante a partida contra o Paysandu, mas nada demais. Thiago Mendes está inteiro fisicamente, treinando normalmente e vai para esse jogo ao lado do Cauã Barros. Eu estou gostando dessa dupla de volantes do Vasco. Lembrando, o Vasco parou de ter uma trinca de volantes. Para quem não percebeu ainda, o Vasco agora tem 2 volantes somente. O Vasco tem, em tese, o Tietê, que é volante, mas ele não joga de volante no Vasco. E aí, uma coisa que é interessante pra gente analisar é não somente analisar a posição crua que o jogador está jogando, por exemplo. Ele é volante porque é a posição dele. Não, tem que analisar o que ele faz em campo, qual é a função dele que o técnico pede em campo. Eu vou chegar nesse ponto com vocês. E aí teremos o Andrés Gomes como extremo pelo lado esquerdo, extremamente importante, né? Ele já teve confrontos muito interessantes contra o Mateuzinho na Copa do Brasil passada e ele venceu todos esses confrontos, então eu espero mais uma vez o Andrés Gomes muito quente para cima do Mateuzinho e levando vantagem para o Vasco depois ter vantagem dentro da área, para mais uma mudança que não é mudança, mas que o Renato Gaúcho vai manter no time, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então o Andrés Gomes titular confirmado, excelente jogador do Vasco, excelente contratação, esse colombiano joga demais. Para armar o jogo, teremos o Rojas como titular, ele que participou dos 2 gols do Vasco contra o Paysandu. O Rojas é mais um jogador que ele pega uma herança, que, cara, o Coutinho sai e ele assume a camisa 10. Então sempre fica aquela lembrança, se fosse o Coutinho, cara, já passou. A gente tem o Rojas, que é um jogador jovem, 23 anos de idade, em maturação, é um cara que a gente sabe que tem muito talento, fica visível que ele tem talento para jogar futebol. Ele precisa cada vez mais ser regular durante as partidas, buscar se entregar cada vez mais fisicamente, que eu tenho certeza que ele vai ganhar o torcedor do Vasco. Mas eu gosto do futebol do Rojas, é um jogador importante para essa posse de bola ofensiva do Vasco, para ajudar a reter essa bola também no campo de ataque. E aí, para jogar na direita, começa a grande incógnita. Por quê? Eu era muito crente que o Renato Gaúcho contra o Paysandu testaria o Adson como titular. Ele manteve o Tietê, e eu acredito que ele vai manter de novo o Tietê como titular nesse jogo contra o Corinthians. Eu não manteria o Tietê joga como um meia direita aqui no time do Vasco. Na hora de marcar, o Vasco fecha no 4-4-2 e ele fecha a marcação pela direita do Tietê. Na hora de atacar, ele vem um pouco mais para dentro e entrega o corredor, por exemplo, pro Paulo Henrique ou pro Puma Rodrigues. Ele se torna mais um jogador de meio. Mas eu acho que o Tietê ele entrega pouca dinâmica em relação ao que o Adson pode entregar. Talvez tu perca um pouco defensivamente. Eu acredito que não, porque o Tietê faz aqui a sua função, mas o Adson pode fazer perfeitamente também. Eu só vejo pontos pro Vasco ganhar com a entrada do Adson no time titular. É um jogador mais rápido, puxa melhor os contra-ataques, tem mais passe de ruptura, é um jogador que é mais
proativo quando tá em último terço para decidir as jogadas, é um jogador mais habilidoso do que o Tietê, é um jogador que conduz a bola muito próximo ao corpo. Então pô Maurício, hoje você tem a opção de escolher, eu iria com o Adson de titular, mas eu acho que o Renato ainda vai fazer a manutenção pelo Tietê, que parece que é um cara de confiança dele, mas com certeza o Adson que tá entrando muito bem nos jogos, tá deixando essa pulga atrás da orelha do Renato. Lembrando, o Adson é lei do ex também contra o Corinthians. É formado na base do Corinthians, foi um jogador que foi muito importante lá no Corinthians. A torcida do Corinthians, inclusive, gosta muito do Adson, então alerta de lei do ex. E aí, para ser o centroavante, a principal mudança que a gente vê, entenda assim, no Vasco, né, já teve no jogo contra o Paysandu, o Renato Gaúcho testou o Spinelli, ele deu uma excelente resposta marcando 2 gols. Ele vai ser mantido no time titular contra o Corinthians com toda a certeza. Spinelli, ele é um cara que ele pode complementar o Andrés Gomes. Entenda só, o Andrés Gomes ele tem muita facilidade de ir na linha de fundo, de passar do marcador, mas muitas vezes quando ele faz esse cruzamento para dentro da área, o Andrés Gomes, por exemplo, faltava sempre algum jogador mais matador para complementar esse cruzamento para dentro do gol. O Andrés Gomes ele tem facilidade de chegar na linha de fundo e de cruzar. Um exemplo, o Puma tem facilidade na hora do cruzamento, o Paulo Henrique tem facilidade na hora de ultrapassar também fazer esse cruzamento para trás. Muitas vezes estava faltando um jogador mais bem posicionado dentro da área ali, e um cara que soubesse os atalhos do gol, um cara que soubesse brigar também fisicamente contra os zagueiros para marcar esses gols. E agora tem que é o Spinelli. Então eu tenho uma expectativa inclusive para crescer o número de assistências dos demais jogadores do Vasco. Quanto mais essa bola entrar dentro do gol do adversário, mais chance o Vasco tem de ganhar. Então o Spinelli será titular nessa partida diante do Corinthians. E aí o Vasco cada vez mais se moldando e o Renato Gaúcho tentando entender qual é o 11 inicial melhor para esse time do Vasco. É claro que é um elenco como um todo. Muitos jogadores participam dos jogos do Vasco, sempre entrando do banco de reservas. É um elenco que o Vasco tem como um todo. Mas sempre tem aqueles 11 iniciais que são de mais confiança, e eu vejo o Spinelli nessa. Outro ponto interessante pra gente falar também do Vasco é o crescimento do Brenner. O Brenner, assim como o Spinelli, vem crescendo fisicamente e vem pedindo passagem. É mais uma opção que o Vasco ganha saindo ali do banco de reservas, por exemplo, o Brenner. Mais uma opção que ele tem um pouco assim, de diferente do Spinelli, que ele é mais rápido do Brenner. Ele tem mais velocidade do que o Spinelli. O Spinelli é mais forte, mas o Brenner tem mais velocidade e consegue manter esse faro de artilheiro de centroavante. Então muitas vezes as pessoas falam, o elenco do Vasco é muito ruim. É mentira, a pessoa só desconhece. É um elenco que tem lacunas que precisam ser mais bem preenchidas, ok, mas é um elenco que tem peças interessantes para você trabalhar sim, não é essa terra arrasada como as pessoas falam. Mas esse é o provável 11 inicial do Vasco. Falando sobre o time do Corinthians, que é o adversário do Vasco, o Hugo Souza ainda é dúvida para o confronto, ele estava com alguma lesão lá, mas provavelmente deve jogar. Mateuzinho deve ser o lateral direito, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista na dupla de zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda, Raniel e Breno Bidon como a dupla de volantes aqui do Corinthians. E aí o Corinthians tem uma baixa importante que é do Kaique, que vinha jogando como ponta aqui pelo lado esquerdo. Ele rompeu o ligamento do joelho, vai perder a temporada toda. E aí o Corinthians tem o retorno do André Henrique, que é mais um volante, mas que também pode cair pelos lados do campo, pode ser que ele jogue junto com o Carrídio. Eu vejo aqui o time do Corinthians ficando um pouco lento se for essa formação realmente, com Carrídio, com André Henrique, Raniel e Breno Bidon. Tem qualidade desses caras, mas não tem tanta velocidade. Rodrigo Garro como meia, camisa 10, e Yuri Alberto como centroavante. O Vasco tem que ficar esperto com o Yuri Alberto, porque geralmente ele traz dificuldades para o Vasco. O Yuri Alberto ele tem esse ataque de ruptura na última linha nas costas da defesa, que é um perigo, cara. Então o Vasco precisa ficar atento a essas infiltrações do Yuri Alberto entre o zagueiro e o zagueiro, nas costas do zagueiro entre o zagueiro e o lateral. Então o Vasco tem que ficar muito esperto com esse tipo de jogada e tentar anular o máximo para não dar espaço atrás aqui para o Yuri Alberto correr. E tentar fazer um jogo consciente, consistente e sem abdicar de jogar futebol. É o que o Renato Gaúcho sempre fala. Sem medo de jogar. Aparece um para jogar com o outro. Joga o futebol. Cara, esse é o básico. E aí o Vasco, quando se posiciona para atacar, o Barros entra para dentro dos zagueiros, o Robert Renan vai mais para esquerda, Saldi vai mais para direita, o lateral, tanto se for o Puma ou o Paulo Henrique, ataca mais por fora, o Tietê ou o Adson ataca mais por dentro. O Thiago Mendes fica atrás dessa primeira pressão, por exemplo, se o Corinthians marcar em um 4-4-2, vai avançar 2, o Vasco vai ter vantagem de 3. O Thiago Mendes está atrás da pressão para receber essa bola mais limpa, depois do Vasco bascular de um lado para o outro e tentar encontrar aqui, por exemplo, o Thiago Mendes. O Cuiabano entra para esse meio espaço, o Andrés Gomes dá amplitude pelo lado esquerdo. E aí qual é a vantagem que o Vasco pode ter aqui? Esses ataques no meio espaço, aqui o Vasco precisa conectar, por exemplo, essa bola. Vou te falar qual é a vulnerabilidade desse 4-4-2 aqui.
Tá vendo? Esse espaço aqui é a vulnerabilidade desse 4-4-2, porque ele tá dentro desse quadrado aqui. A mesma coisa do outro lado. Essa é uma vulnerabilidade que o Vasco sempre busca atacar dos adversários. Esse meio espaço. Mas para você atacar, por exemplo, às vezes precisa de um passe mais corajoso do Robert Renan. Às vezes você precisa fixar realmente mais o Gomes para atrair o Mateuzinho e gerar esse espaço. É uma arma que o Vasco pode utilizar para romper também esse 4-4-2 aqui do Corinthians em algum determinado momento da partida. Aí você tem vantagem aqui, você tem vantagem aqui. E você tem o Rojas, por exemplo, vindo aparecendo para jogar no lado próximo de onde está a bola em vários momentos. Mas é assim que o Vasco geralmente tem essa organização ofensiva para atacar. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o palpite de vocês sobre essa partida. Gostaram desse vídeo? Conteúdo de alta qualidade? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.